Você já se sentiu dominado pela timidez ou incapaz de agir? Bom, hoje vamos nos aprofundar neste tema que incomoda muitas pessoas. Me chamo João e esse é nosso quadro devocional. Olá! Hoje vamos falar como vencer a timidez e viver o propósito que Deus tem para cada um de nós. Para começarmos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que nos diz o seguinte: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. A timidez é quando tememos o que as pessoas podem pensar e até mesmo falar sobre nós. Porém, esse versículo nos faz lembrar que Deus não nos deu um espírito de covardia e de timidez, mas sim de poder e glória. Acredito que a timidez seja algo muito difícil de vencer. Porém, Deus nos chama hoje para cumprir o nosso chamado, para poder pregar, ensinar e evangelizar as pessoas. Por isso, não podemos nos deixar levar pelo espírito de timidez, esse espírito de medo. Na Bíblia, podemos ver exemplos de pessoas que não se deixaram levar pelo medo. Podemos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 35 ao 37, que nos diz o seguinte: O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Deixa-o salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam, oferecendo-lhe vinagre, disseram: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Podemos ver aqui a vida de Jesus, onde ele não se deixou se levar pelo medo, pela timidez, mas sim com o espírito de poder, na qual ele veio e salvou a todos nós. Já parou a pensar se ele tivesse se deixado pelo medo? Não teríamos salvação. Temos também como exemplo a vida de Paulo, onde, após sua conversão, ele poderia ter ficado com medo do que os seus amigos, seus familiares iriam pensar dele. Mas mesmo assim, ele não deixou se levar pelo medo e escreveu a grande parte das cartas que podemos ler hoje. Voltando para o nosso texto principal, quero ler mais alguns versículos. Portanto, não se envergonhe do seu testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporto comigo sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Jesus Cristo, desde os tempos eternos. Podemos ler aqui que Deus nos chamou para uma santa vocação. Não podemos nos deixar levar pelo medo ou pelo espírito de timidez. Assim como Jesus e assim como Paulo, precisamos seguir firmes e prosseguir para a nossa santa vocação. Quero compartilhar com vocês um testemunho pessoal sobre este assunto. Bom, estava eu voltando da academia quando me deparo com um morador de rua. Eu não estava num dia bom, por assim dizer, e a intenção do meu coração não era parar, mas uma voz dentro de mim falou assim: para. Eu tive que parar. E eu fui conversar com esse senhor e ele me pediu comida ou dinheiro. Bom, como eu estava voltando da academia, a única coisa que eu tinha na minha bolsa era uma garrafa de água. Eu não tinha muito o que ajudar. E quando eu estava me levantando para ir embora, aquela voz que tinha dito para mim para, falou novamente comigo dizendo assim: ora por ele. E essa voz dizia repetidamente: ora por ele, ora por ele, ora por ele. E bom, eu tive que orar, né? O que mais poderia fazer? E ao orar por ele, eu orei pedindo para Deus abençoar a vida, enfim. E após isso ele me contou o testemunho da sua vida, onde ele era um grande pastor de uma igreja grande, mas por causa de certos vícios ele deixou os caminhos do Senhor. E hoje, infelizmente, está morando em situações de rua. Porém, o que eu quero chamar a atenção é que quando ele contava esse testemunho para mim, várias e várias pessoas passavam diante de nós, e sempre olhar com julgamento. E quero dizer para vocês que assim, esse meu lado tímido, por assim dizer, dizia: não, sai daí, não tem por que você ficar, você está passando vergonha. Porém, eu me lembrei desse texto. Deus não nos deu um espírito de timidez, de medo, mas sim de poder. Por isso, fiquei lá. E acredito que Deus me usou grandemente para poder mostrar para essa pessoa que sim, Deus ainda tem um chamado para a vida dele. Não quero falar isso para me engrandecer ou para dizer como eu sou usado por Deus, mas quero dar um exemplo prático de que sim, acontece ainda hoje. Deus pode te usar para poder chegar a outros e compartilhar a verdade do reino. Quero encorajar você a quebrar essas barreiras do medo. Assim como eu, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer fazer grandes milagres através de você. Por isso, não devemos nos deixar levar pelo medo, mas sim pelo nosso espírito de poder dado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se importe com a opinião dos outros. Fique firme.
prossiga, pregue, ensine, seja aquilo que Deus quer que você seja. Juntos, vamos vencer essa timidez e viver plenamente o chamado de Deus que tem para cada um de nós. Se esse vídeo te ajudou, peço que compartilhe para outros que sofrem do mesmo problema. Acredito que Deus está levantando nós, jovens adolescentes, para uma grande obra. Mas, para que isso aconteça, não podemos nos deixar levar pela timidez. Por isso, convido a você a não se deixar levar pelo que os outros vão pensar, mas sim focar nas verdades do reino. Deus nos deu espírito de poder e domínio próprio. Use-o para cumprir o chamado dele na sua vida. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais. Eu espero você numa próxima. Até mais.